Então, complementando o vídeo anterior, né, onde foi tratado de coordenadas, transporte de coordenadas, no caso no plano topográfico convencional, vamos agora a realizar a aplicação, tá, desta metodologia, digamos assim. Então, vamos lá. Então, tendo aqui uma planilha eletrônica, tá certo? Eu tenho o seguinte, ó. Repare que eu quero as coordenadas de x do ponto P2, y do ponto P2, tá certo? Esse é o meu objetivo. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu quero realizar o que aqui? Um transporte de coordenadas, tá? X, y. Isso no plano topográfico convencional, tá certo? Então, olha só, eu preciso do que? Eu coloquei que eu preciso das coordenadas do ponto P1, então x do ponto P1, que é o ponto de apoio, y do ponto P1. Tá? Lembrando que é transporte de coordenadas no plano. Eu preciso da distância horizontal do ponto P1 para o ponto P2, tá? Do ponto P1 para o ponto P2. E eu preciso também que do azimuth do ponto P1 para o ponto P2, tá certo? Eu preciso dessas informações. Então, inicialmente aqui, olha só, interrogação. Vamos supor que eu tenho aqui as coordenadas 1456,251. Lembrando que aqui metros. Aqui, vamos supor que eu tenha 2.586,147 metros. Aqui, a distância horizontal, vamos colocar aqui 120 metros, 845. E aqui, olha só, vamos supor que eu tenha 20 graus, tá? 20 graus, 10 minutos e 30 segundos. Tá, qual que é a primeira providência? Então, vamos lá, você fez essas medições aqui em campo, ó, né? Da distância horizontal e do azimuth. Você tem as coordenadas do ponto de apoio. Essas coordenadas aqui, por exemplo, poderiam ser das coordenadas de um ponto irradiado, tá certo? Primeira coisa que você tem que fazer aqui, né, numa planilha eletrônica, é converter esse grau sexagesimal aqui para grau decimal. Então, como que você faz isso? Você vai colocar igual, olha, abriu parênteses, 20 graus, já está em graus, vai ficar 20 mais. Para passar minutos para graus, eu divido por quê? Por 60, porque 1 grau tem 60 minutos. Mas para passar segundos para graus, eu divido por 360 graus. Então, 3.600, desculpa. Então, vai ser o que? 30 segundos dividido por 3.600. Eu vou passar segundos para graus. Então, converti aqui, olha só, para grau decimal. Tá certo? Então, fiz a conversão aqui para grau decimal. Então, vou colocar aqui, ó, GD, grau decimal. Tá? Grau decimal. Então, agora eu vou aplicar a equação. Então, x do ponto P2 vai ser igual x do ponto P1, basta clicar aqui, mais o que? A distância do ponto P1 para o ponto P2, vezes seno do azimuth. Então, vai colocar o que? Ó? Seno, abre o parênteses. Aí, o que ele fala aqui? Olha só, ele fala, né, não está aparecendo aí para vocês, mas ele fala o seguinte, ó, o ângulo é em radianos para calcular o seno. Então, eu preciso converter grau decimal para radianos. E como que eu faço isso? Tem uma função interna, eu vou escrever radianos. Ó. Então, vai converter graus para radianos, que é isso que eu preciso. Então, basta clicar o quê? Na célula do grau decimal, tá certo? Fecha o parênteses e aperta Enter. Então, aqui, metros, tá certo? Aqui, para calcular o y do ponto P2,
vai ser o que? Igual y do ponto P1, repara que eu cliquei lá B7, tá? Mais o que? A distância horizontal do ponto P1 para o ponto P2 vezes, abro o parênteses, vezes cosseno. Mais uma vez ele fala o seguinte, olha, cosseno do valor que entrar aqui do argumento tem que estar em radianos. Então você usa uma função chamada radianos para converter grau decimal, tá, para radianos e apertar Enter. Então essas são as coordenadas do ponto P2, tá? São as coordenadas que nós obtemos aqui. Nós obtivemos essas coordenadas no transporte na realização do transporte, né, de coordenadas. Então vou colocar aqui, ó, excluir aqui o número de casas decimais, vou colocar 3 casas decimais aqui, ó, tá? Então essas são as coordenadas do ponto P2, tá? Repare que, ó, olha só, aqui tem essa equação, ó. Repara, olha só, se eu clicar aqui, tá? Vai selecionar as células utilizadas. Então veja que é y para calcular x do ponto P1 é x do ponto P2, desculpa, é igual a x do ponto P1 mais a distância horizontal de P1 para P2 vezes o seno do azimuth de P1 para P2. Só que olha só, aqui, ó, seno, quando eu utilizo a função seno, ele fala o seguinte, olha, o argumento que esse azulzinho que está selecionado aqui, ó, o argumento que você tem que colocar aqui dentro tem que estar em radianos. Então tem que passar grau decimal para radianos. Como que eu faço isso? Utilizando uma função que já está aqui na planilha eletrônica. Vai fazer o seguinte, quando eu utilizo a função radianos, o argumento que eu coloco ali, no caso C10 aqui, é o valor em grau decimal, tá? Então ele converte em radianos e depois é feito o que? É aplicada essa equação, essa função, que converte o que? Aplica o seno de um valor em radianos, tá certo? E depois eu tenho aqui, olha só, y do ponto P2 é o que? Y do ponto P1 mais a distância horizontal do ponto P1 para o ponto P2 vezes o que? O cosseno do azimuth. Mais uma vez, o argumento aqui tem que estar em radianos. Então, utiliza essa função radianos para converter o azimuth em grau decimal para radianos, tá certo? E depois, primeiro é executada essa função, né, interna aqui, e depois executada essa função externa, certo? Para o cálculo aí das coordenadas. Então era isso, tá? Que eu queria mostrar para vocês, essa parte prática. Espero que tenham gostado. Um forte abraço, até mais, obrigado.